Olha, o Zé nasceu há 26 anos em Lisboa e por lá se fixou depois de estudar enfermagem na Universidade Católica Portuguesa, onde atualmente também colabora. Sempre foi o sonho regressar a Lisboa, depois de ter crescido em Oliveira do Hospital e ter vivido cá desde muito perto do ano de idade até aos 18, praticamente, e acabei por conseguir regressar e cumprir esse objetivo e esse sonho de regressar à minha terra natal. Por lá estou e por lá vou querer ficar, pelo menos para já. A arbitragem entrou na minha vida desde sempre. O meu pai foi árbitro de futebol durante muitos anos, portanto eu sempre me recordo de estar lá ao saco em casa, do meu pai sair para ir arbitrar jogos de futebol, do meu pai sair para ir treinar, portanto desde sempre que a arbitragem faz parte da minha vida. Influências nunca tive, curiosamente, embora o meu pai tenha sido árbitro de futebol muitos anos, nunca me influenciou a ser árbitro de futebol, pelo contrário, quando eu lhe sugeri ser árbitro de futebol, ele na altura era monitor da Associação de Futebol de Coimbra, ele questionou-me se eu queria mesmo isso, se eu queria mesmo ser árbitro de futebol. Eu disse-lhe que sim e a partir daí nunca me colocou em entrave nenhum, pelo contrário, estimulou-me mais ainda, mas não foi ele que me aliciou, digamos assim, a entrar na arbitragem. Também não foi preciso, o movimento todo e a habituação foi tanta que foi fácil essa escolha, né? Foi muito simples. Antes dos tempos formais, eu lembro, por exemplo, ainda na escola primária de Oliveira do Hospital, os meus colegas iam jogar futebol no ringue que está anexo à escola, que ainda hoje permanece, e eu levava os cartões e o apito do meu pai, que lhe tirava do saco sem ele saber, e eu arbitrava os jogos no intervalo. Lembro perfeitamente disso, não havia lanche, não havia nada, a malta ia jogar a bola e eu ia arbitrar os jogos deles e às vezes aquilo nem corria bem. Lembro-me uma vez ter havido uma confusão danada, depois só sanada pelo professor, na altura, pelo professor que estava connosco. Mas essa foi o primeiro contacto com a arbitragem de cartões e apito na mão, digamos assim. Depois, mais tarde, o primeiro contacto que tive formalmente foi com o primeiro curso de árbitros que eu tirei, com 12 anos, em que na altura não me foi permitido arbitrar logo jogos de futebol porque não era possível, e depois aos 13 aí sim voltei a repetir o curso e comecei a arbitrar e portanto os primeiros contactos com a arbitragem já não foram nada de novo, mas foram qualquer coisa de especial porque, embora não fosse nada formal, naquele momento fui chamado para aquilo, né? Fui chamado para arbitrar. Portanto, acabou por ser interessante e recordo perfeitamente o meu primeiro jogo e os primeiros tempos em que tirei o curso aqui em Oliveira do Hospital e depois as primeiras vezes em que entrei em campo para arbitrar. Recordo perfeitamente o primeiro jogo, de uma situação caricata que sucedeu, lembro perfeitamente dessas coisas. Portanto, foi com muita vontade que isso aconteceu. Já levava uns anos somados. Quando no treino existem espeladinhas, eu auto-excluo-me sempre, é que nem para a baliza vou, porque não tenho mesmo jeitinho nenhum para jogar futebol. No entanto, relativamente à arbitragem, eu não sei se gostam mais, se gostam menos. Aquilo que a experiência me diz e o contacto com os jogadores de futebol me vai dizendo é que as motivações, embora sejam do mesmo desporto, da mesma modalidade, são um bocado diferentes. O jogador de futebol, de facto, tem a perspectiva de ganhar o jogo, de pontuar, de que a sua missão reverta a favor da equipa. O árbitro, por sua vez, tem o objetivo primordial de que corra tudo bem, de que no final ambas as equipas, dentro do possível, gostem e que não haja, como se costuma dizer no seio da arbitragem, muito ruído em torno do árbitro. Costuma-se dizer, isso é sabido, que quanto menos se falar do árbitro, mais eficaz ele foi. Portanto, o objetivo do árbitro, quando entra para o terreno de jogo, é precisamente esse. É que tudo corra dentro da normalidade e que no final não seja o árbitro o mais falado, é sinal que correu tudo bem, que não houve polémica, que não houve situações negativas ajuizadas bem ou mal, portanto, a favor de uns ou em detrimento de outros. O objetivo principalmente é esse. E depois, um objetivo muito pessoal que é desfrutar de tudo isso, porque a arbitragem é de facto um prazer enorme, não só os 90 minutos em que se arbitra, porque esse é o mínimo de tempo que se dedica, de uma semana, mas tudo o resto, desde a formação, a camaradagem com os colegas, os momentos de deslocamento para os jogos e no regresso dos jogos. Portanto,
Tudo isso são várias motivações que culminam na motivação principal, que é trazer, obviamente, uma melhoria do futebol e da arbitragem no geral, como é óbvio. Olha, a arbitragem mudou muito nos últimos anos recentes. Portanto, hoje em dia, quando se tira o curso de árbitros de futebol, pressupõe-se que se seja estagiário durante um ano. Tira-se o curso, tem que se cumprir uma série de objetivos, que estão obviamente definidos num programa que não existia, que hoje está definido, que é o Programa Nacional de Formação, que é igual para todo o território. E, portanto, nessa primeira fase, determinada que está a fase teórica, portanto, das aulas teóricas propriamente ditas, passa-se a um estágio prático em que se tem que arbitrar um número de jogos. Se esse estágio for concluído com sucesso, em que existe também um programa de tutorias, é concluído com sucesso, o árbitro passa a atingir o escalão de C5. Depois de C5, no final do primeiro ano, ascende a C4, e no final desse ano poderá ascender ou não ao escalão de C3, que é o escalão, digamos assim, mais alto a nível regional. Entre o C3 e o escalão nacional existe um estágio intermédio, que é o estágio curricular de nível 2, em que o árbitro não é árbitro nacional, também não é propriamente árbitro distrital, está a fazer um estágio para progredir aos campeonatos nacionais. Se cumprir com sucesso e se ficar classificado para tal, ascende ao quadro de C2, que é o quadro da antiga segunda categoria nacional, que é a divisão onde eu estou. Se essa época acabar por correr bem, também não sobe diretamente à primeira divisão, tem mais um outro estágio, em que não é árbitro de primeira divisão nem árbitro de segunda, está no intermédio, e se correr bem no final dessa época, então sim, passa a C1 e integra o quadro da primeira categoria nacional. E depois existem os árbitros internacionais, que há critérios para serem colocados nesse estatuto e serem apresentados à FIFA anualmente. A fase de avaliação ao longo de uma época, e eu falo relativamente ao meu processo de classificações propriamente dito, eu sou observado num determinado número de jogos, que sabemos que há um mínimo e que se pode estender, não sabemos exatamente quantos jogos vamos ser observados, e essa classificação é dada por um observador, alguém que foi árbitro quase sempre, que avalia a nossa prestação em campo com base em alguns critérios que estão previamente definidos. E daí resulta no final da época uma ponderação, uma classificação. Mas tenho ainda testes físicos, que são os mesmos testes físicos que fazem, ou idênticos aos testes físicos que se fazem os árbitros de primeira divisão e os árbitros internacionais, que tenho que os cumprir com sucesso, e tenho também testes escritos. Para além disso, tenho ainda que cumprir algumas atividades que vão sendo pedidas semanalmente pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que são não mais do que momentos para nós aprimorarmos e melhorarmos os nossos conhecimentos técnicos sobre a arbitragem, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, porque muitas das vezes somos chamados a decidir sobre lances que acontecem em jogos nossos ou jogos de colegas nossos. No final, somado isso tudo, sai uma classificação, ainda que a nota dos observadores que eu anteriormente tinha falado não é pura, mas depois tem que ver com uma coisa que se chama coeficiente dos observadores, que depende muito da média dos outros colegas, da média dos observadores. Depois há uma fórmula que pondera isso tudo e no final, obviamente, sai uma classificação para saber quem é que ficou melhor e pior classificado. Toda a gente quer sempre ficar melhor, mas nem todos conseguem, e cada vez mais as classificações são definidas com pequenos números, mesmo ao pormenor. Eu não sei muito bem em que dia começaria a minha semana de arbitragem, mas vamos começar pela segunda-feira, em que eu faço o treino de recuperação do jogo. À segunda-feira, depois do meu dia de trabalho, por volta das 6, 7 horas, faço um treino de recuperação de cerca de 1h30, e nesse dia, à partida, se tudo correr bem do ponto de vista físico, está cumprido. À noite vou fazer ainda a autoavaliação do jogo, envio um formulário de avaliação do jogo para os meus colegas para identificarmos pontos positivos, pontos a melhorar e outros pontos de realce que devam ser registados sobre a nossa prestação do fim de semana anterior. Se eu tiver o vídeo do jogo, ainda é o dia em que eu corto também
os lances em o jogo em pequenos clipes de alguns lances que nos ocorreram, para depois numa reunião preparatória nós, ou no debriefing técnico, nós conseguirmos trabalhar. À terça-feira tenho o treino formal propriamente dito, em que vou ao centro de treinos depois também do meu dia de trabalho, obviamente, e à noite, por norma, vou a um núcleo dar formação a árbitros mais novos ou receber formação. Neste momento, por norma, à terça-feira, costumo dar formação a um grupo de árbitros mais novos. Quarta-feira faço um treino mais ligeiro, um treino mais de recuperação, de preferência ir à piscina, fazer uma descompressão, e à quinta-feira, muito idêntico à terça, fazemos treino técnico também no centro de treinos da Federação Portuguesa de Futebol ou da Associação de Futebol de Lisboa, no caso, e a seguir vou a outro núcleo dar formação ou receber formação também, consoante a situação. E à quinta-feira é dia também, porque já fomos nomeados na quarta-feira. Às quartas-feiras é o dia em que nós recebemos as nomeações tanto para os Jogos Nacionais como para os Jogos Distritais, e à quinta-feira é o dia em que eu inicio a elaboração da minha preparação do jogo e envio para os meus colegas esse documento. Documento onde consta a agenda, a indumentária, os horários a cumprir, os detalhes sobre o jogo, sobre as equipas que vamos arbitrar, as classificações, etc. E por norma, à quinta-feira, de 15 em 15 dias, faço uma reunião também com os meus árbitros assistentes, em que nós vamos analisar os lances, que há pouco dizia que nós cortávamos à segunda-feira, sob a perspectiva do que é que errámos, do que é que acertámos e do que é que podíamos fazer de diferente. Isto à quinta-feira. À sexta-feira faço um treino de ativação, também ligeiro, a seguir ao meu dia de trabalho também, e ao sábado. Por norma, no mínimo um jogo à tarde, e ao domingo, se houver jogo do Nacional ao sábado, por norma no domingo não há. Se houver jogo no domingo, por norma não há ao sábado, a nível nacional, mas a nível distrital colaboramos sempre, portanto, por norma é um fim de semana com 2, 3, 4 jogos. Em que um é, por norma, a nível nacional, que pode ser do Campeonato de Portugal Prio, como pode ser do Campeonato Nacional de Iniciados. Neste momento nós já temos um grupo de árbitros que é profissional, que são os árbitros internacionais. Os árbitros nacionais já têm esse estatuto e portanto, o enquadramento é perfeitamente identificado e está perfeitamente identificado. Relativamente à personalização, há muito ainda por fazer, ainda que isso, na minha opinião e na opinião dos colegas, seja apenas um detalhe, porque depois de toda a dedicação e de todo o empenho que o árbitro tem para melhorar a sua condição, para ter melhores performances, são tão já levadas ao extremo que a profissionalização seria não mais do que um estatuto apenas, porque o que já se faz já é profissional ao arroçar o profissional. Já muita gente tem dificuldades em termos de horários por causa da sua vida laboral. Eu próprio passei por essa fase e ainda tenho algumas dificuldades. Muitas vezes não é fácil conseguir conciliar a minha atividade profissional com a arbitragem, mas eu penso que a médio prazo, curto, médio prazo, isso vai ser uma realidade. Obviamente também não pode ser diferente. Somos dos poucos países na Europa que não têm ainda esse estatuto, portanto, eu acho que sim, que está muito para breve. Olha, eu dizer-te o que é ser árbitro, estaríamos aqui o resto da noite, o resto da tarde, da manhã e por aí fora. Portanto, não te vou conseguir dizer exatamente o que é ser árbitro. Posso é dizer-te de forma romanceada, que ser árbitro é provavelmente das maiores paixões da minha vida. Que ser árbitro é algo de tão complexo como de gratificante. Nem sempre é fácil, porque erramos aquele lance, porque prejudicámos alguma equipa, porque não ajuizámos da melhor maneira, porque estávamos tão perto e vimos de outra forma, e porque sentimos, obviamente, que toda a dedicação e todo o trabalho que tivemos, ali numa questão de fração, acabou por ser deitado fora. Mas isso é que é aliciante, porque esse trabalho no fio da navalha, em que ora posso acertar claramente ou errar redondamente, também acaba por ser desafiante, não é? Motivador. Porquê? Porque eu procuro sempre mais e mais melhorar para que, em vez de negativo, seja positivo. Portanto, nesse aspecto, isto é algo demasiado, mas é bastante motivador e viciante. Ser árbitro de futebol está muito para além da condição de ser árbitro. Exige-nos hoje, e cada vez mais, e à medida que se evolui na estrutura, comportamentos, atitudes e
e responsabilidades que têm que ser inerentes à função em que se ocupa, que cada vez tem de ser mais exímio, cada vez tem que ser mais discreto, sem, obviamente, descurar que somos pessoas, não é? Que temos família, que temos hobbies, que temos gostos que os outros não têm, que podemos buscar por esta ou aquela opção, mas isso faz parte da condição do ser humano. Agora, tentar ser equilibrado e viver ao mesmo tempo uma vida que tem que ser regrada do ponto de vista da imagem que traz para o exterior, também é interessante, nem sempre é fácil. Mas dizia-te que perguntaste se o José está abaixo, tudo isso se valeria a pena, vale muito a pena. Infelizmente já tive alguns dissabores na arbitragem, já tive que dar um passo atrás para depois conseguir dar outro à frente, por razões pessoais e familiares, mas eu uso muito o lema que os fuzileiros têm, que é: se fosse fácil, estariam cá outros. E de facto, se isto fosse muito fácil, não teria gosto nenhum. E é por ser difícil que depois a recompensa é sempre muito melhor. A cada jogo que nos corre bem e que eu chego à cabine e abraço os meus assistentes, em que nós temos a noção de que fizemos tudo bem feito, ou pelo menos que fizemos um bom trabalho, um bom desempenho, é de facto gratificante, porque trabalhámos imenso, dedicámos-nos imenso, deixámos a nossa família para trás, os nossos amigos, não fomos sair, não fomos passear, não fomos fazer outras coisas para nos dedicarmos à arbitragem, mas que valeu a pena, porque no fundo toda esta nossa abnegação tem uma razão de ser, e quando as coisas correm de feição, ninguém desgosta. Nós também não somos diferentes. Então, os pés sempre assentes na terra, porque isso é que me vai permitir conseguir ter a clarividência suficiente para saber por onde é que quero ir, não é? E corrigir os erros que for fazendo e que se forem deparando diante de mim. Mas o meu objetivo muito claro é atingir a primeira divisão nacional, objetivamente. Se possível a internacionalização, mas a primeira divisão objetivamente e sem sombra de dúvidas. E a cada dia que passa, a cada treino, a cada jogo, melhor ou pior conseguido, mais certezas tenho disso, e que todos estes anos que dediquei não foram nem vão ser em vão. E acredito nesse objetivo, e acredito que possa conseguir chegar lá. Obrigado. Deixas-me só fazer-te um desafio, porque nós somos colegas de equipa, não é? Tenho uns cartõezinhos, um amarelo e um vermelho, que gostava muito de te dar, e como forma de recordação desses quilómetros e desses jogos, desses pelados e dessas lesões na coxa que nós partilhámos ao longo desse tempo todo que fizemos equipa, e que obviamente quando entra em campo também um pedaço de ti também vai, como é óbvio, tá bom? Muito obrigado. Obrigado eu. Fixe, obrigado. Boa surpresa, obrigado. Ora é essa.